Então, continuando agora, tá? Na nossa última aula aqui dessa série, a gente vai começar aqui nessa terceira aula aqui com a curva V do motor síncrono, tá? Na aula passada a gente tinha parado aqui nessa parte da operação como compensador síncrono, tá? Na aula 2. E agora a gente vai ver rapidamente aqui como é que se dá como é que funciona a questão da curva V, tá? Eu fiz já um vídeo explicando bem mais detalhadamente aqui como que funciona a curva V, tá? Só que aquele vídeo era para operação como gerador. O raciocínio lógico é exatamente o mesmo que a gente utiliza aqui com o motor, com uma pequena diferença aqui na curva V para motor. Esse lado aqui da curva ele representa fator de potência atrasado, né? Ou seja, corrente atrasada em relação à tensão terminal. E desse lado aqui, do lado direito, o fator de potência adiantado, né? Ou seja, a corrente aqui de armadura adiantada em relação à tensão terminal. E no gerador era o contrário. Mas a lógica de funcionamento é exatamente a mesma, tá? Aqui eu tenho essas linhas pretas aqui, elas são linhas de potência ativa constante, tá? Então se eu andar em qualquer uma dessas linhas aqui, eu não estou variando a potência ativa, ela é constante. Uh, mas eu estou variando a potência reativa, né? Porque estou andando no eixo X e o eixo X é proporcional à corrente de campo, né? Como a gente viu nas aulas passadas, a corrente de campo ela é proporcional ali à potência reativa que vai ser entregue ou consumida pela máquina. Então aqui diversas linhas aqui, cada linha dessas aqui representa um valor de carga, né? Que eu tenho no eixo do motor. Quanto mais para cima, quanto maior essa linha aqui, maior a carga no eixo do motor. Então aqui seria, por exemplo, 100% da carga nominal, aqui já seria, sei lá, 70% da carga, 50% e assim por diante, né? É interessante notar aqui que aqui é corrente de armadura por corrente de campo, tá? Essa linha tracejada aqui pontilhada é a linha do fator de potência unitário. Se eu tiver para a direita, tem o fator de potência adiantado, né? Fator de potência capacitivo. Ou seja, à medida que eu vou para a direita, eu diminuo o fator de potência para o lado capacitivo. E à medida que eu vou para a esquerda, eu diminuo o fator de potência no lado indutivo. E percebam que o ponto de fator de potência unitário ele é sempre o menor ponto de cada curva, porque o menor ponto, aqui eu digo no eixo Y, né? Eu vou ter o menor valor de corrente A sempre no ponto correspondente ao fator de potência unitário, porque a corrente elétrica aqui nesse ponto ela só está entregando potência ativa, né? Se eu for para a esquerda ou para a direita, eu vou estar entregando além da mesma quantidade de potência ativa, eu vou estar entregando potência reativa. Logo o valor do IA, né, corrente de armadura, sobe. Então, se vocês observarem aqui, tá, quando eu estou andando numa linha de potência ativa constante, significa que eu estou me comportando de acordo com esse diagrama fasorial, né? A primeira condição aqui eu tenho a menor corrente de campo, tá? Se eu estou andando aqui, eu estou andando no eixo X, então a menor corrente de campo vai ser essa daqui. Eu tenho um EA1 pequeno, ou seja, eu estou do lado esquerdo aqui, né? Eu tô com um fator de potência atrasado. O IA aqui está atrasado em relação ao VFI. Já se eu for aumentando um pouco a corrente de campo, eu venho para a situação 2, fator de potência unitária, eu venho parar, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Já se eu andar mais, aumentar mais a corrente de campo, eu tenho a situação 3 ou A4, que são essas duas aqui, eu vou para o lado direito, fator de potência adiantado. E essa curva aqui é para a curva do IF constante, quando eu estou variando a carga no eixo, ou seja, eu pego um ponto de F aqui constante e começo a subir aqui, né? Estou variando só a potência ativa. E aí, quanto maior a potência ativa, né? Por exemplo, a situação mais de cima aqui é a situação de maior potência ativa, seria, por exemplo, a situação 4 aqui, né? Onde eu tenho a maior carga possível no eixo. Então esses diagramas fasoriais eles são totalmente correspondentes àquilo que a gente enxerga aqui nesse gráfico aqui de curva V do motor. Agora a gente vai ver um pouco sobre o problema da partida dos motores síncronos, tá? A gente assumiu nas aulas anteriores ali que o motor ele já estava girando, mas a gente não viu como que ele deve partir, né? Se tu simplesmente ligar o campo do motor, né, porque é uma máquina síncrona, né? Ou seja, o rotor ele é uma bobina, um campo magnético CC, né, recebe uma tensão e uma corrente constante. Eu vou ter então, por exemplo, um BR, que é o campo produzido pelo rotor. Mas esse campo, ele inicialmente, né, na partida, o rotor está parado, então o BR não está girando, ele está parado. Mas o BS, que é o campo líquido, o campo magnético líquido do girante ali, resultante ali da interação entre as três correntes ali do estator, né, do campo trifásico, esse campo ele começa imediatamente a girar ali na velocidade síncrona, tá? Enquanto que o campo BR ele ainda está parado, porque a inércia do rotor aí ela é grande, né? Ela não consegue acompanhar o campo magnético girante ali do estator rapidamente. Então o que vai acontecer, tá? Aqui eu tenho 5 situações, tá? A situação 1, que é a situação A 2 e a B, a 3 a C, assim por diante. Na primeira situação a gente vai supor que o BR está nessa posição, né? Isso aqui representa o eixo do rotor, ele está parado e o BR apontando nessa posição.
e o BS poderia estar apontando em qualquer direção, mas a gente vai supor que ele vai começar alinhado com o BR. Como a gente sabe, o torque ele é proporcional ao produto vetorial entre esses dois vetores. Então, se eles estão alinhados, o produto vetorial é zero, o torque induzido aqui nessa situação é zero. Aí, passou o tempo, 1 sobre 240, tá? Porque a gente vai supor aqui que é um ciclo de 60 Hz. Então, passou aqui mais um quinto aqui do tempo aqui. E se a gente observar agora, o BS ele vai estar desse lado, tá? O BS ele vai estar girando no sentido anti-horário. Então, ele estava aqui, ele vai para cá. Né? O rotor ele ficou parado porque nenhum torque foi induzido aqui. Já nessa condição, o BS aqui ele vai ter um ângulo de 90 com o BR. Então, o conjugado, né, o produto escalar é máximo. Aqui eu vou ter um torque máximo induzido aqui no sentido anti-horário, que vai fazer o BR tender a fazer o BR e, consequentemente, o rotor girar no sentido anti-horário. Já na situação C, tá, o BS veio para cá. Para cá, o ângulo entre os dois é 180, então o produto vetorial aqui novamente é zero, tá, não tem o torque induzido. Já nessa situação aqui, o BS, ó, percebam que ele está girando, ele estava aqui, depois ele veio para baixo, agora ele veio para cá. Nesse lado aqui o conjugado também é máximo, só que para o sentido horário, ou seja, antes eu fiz força para o sentido anti-horário e agora eu fiz para o horário. E aqui recomeça o ciclo novamente, aqui, né, que nem o a parte 1 aqui. Então qual a conclusão que a gente tira disso? O rotor ele vai ficar vibrando, né, o torque líquido vai ser zero, uma hora ele vai ser para o anti-horário, outra hora ele vai ser para o horário, o resultado é que ele vai vibrar e não vai conseguir acelerar. Então a gente precisa de alguma forma levar, né, a gente precisa, aliás, de basicamente duas soluções que são as mais utilizadas, pode ser que tenham outras, mas essas aqui são as mais utilizadas, que uma é levar o eixo até a rotação síncrona por meio de uma máquina motriz primária, que vai estar acoplada ao eixo do motor, né? Então inicialmente ele se comportaria como um gerador, tem uma máquina motriz que vai fazer o eixo girar até a velocidade síncrona, em seguida tu vai desconectar essa máquina motriz primária e o rotor, a máquina ele passa a se comportar agora como um motor, né? Antes como gerador e agora como motor. E ele vai ficar girando ali acompanhando o campo magnético girante do estator. Já a segunda solução é usar enrolamentos amortecedores, tá? Que são enrolamentos ali na face dos polos do rotor. Então essa é a solução que a gente vai explorar um pouco mais agora, tá? O que são esses enrolamentos amortecedores? Eles são basicamente barras curto-circuitadas por anéis que são alocadas na face dos polos do rotor. Assim como se fosse um rotor de um motor de indução, né? Que é um rotor gaiola de esquilo, que tem várias barras curto-circuitadas. Então qual que é a ideia aqui? O motor síncrono ele vai partir exatamente como o motor de indução. O enrolamento de campo desligado, né? As bobinas do enrolamento de campo desligado. Então eu não vou ter esse campo BR aqui no começo, ele vai estar desligado, né? Para não acontecer essa situação aqui. E o enrolamento de campo vai estar desligado e vai estar curto-circuitado também e sem carga no eixo. Então essas barras curto-circuitadas ali, né, elas vão estar alocadas na face, na cabeça dos polos ali, e ao atingir a velocidade próxima da síncrona, o circuito de campo vai ser ligado e o eixo acelera um pouco até entrar em sincronismo com o campo magnético girante do estator. Depois disso a carga poderá ser acoplada. Então, como esses enrolamentos, essas barras, elas são curtas-circuitadas por anéis ali, né? Quando tiver o campo magnético girante, eu vou ter velocidade relativa entre essas barras, nesses enrolamentos curtos-circuitados e o campo magnético girante. Se a velocidade relativa é zero, né, eu vou ter um conjugado líquido de aceleração, né, exatamente como ocorre na partida do motor de indução, só que o motor ele nunca vai atingir a velocidade máxima, porque o motor de indução, né, se vocês lembrarem lá, ele sempre vai ter um escorregamento, ou seja, a velocidade do rotor vai ser sempre menor que a velocidade síncrona. Então, nesse momento, quando o rotor ele chegou muito próximo da velocidade nominal, né, na velocidade do campo magnético girante, aí sim o campo, né, enrolamento de campo que estava curto-circuitado, desligado, ele passa a ser ligado, tá? A fonte CC é alimentada, e aí ele consegue automaticamente acelerar um pouco mais até entrar em sincronismo com a velocidade do campo magnético girante, tá? Aí depois disso também a carga no eixo do motor ela poderá ser acoplada. Então, na velocidade síncrona, a velocidade relativa entre os enrolamentos amortecedores e o campo girante é nula, né? Porque a gente utiliza só eles para partir o motor, depois na velocidade síncrona, tu não vai ter nenhuma velocidade relativa entre esses enrolamentos amortecedores e a velocidade do campo girante. Então, se a velocidade relativa entre os dois é zero, tu não vai ter mais nenhuma tensão e nenhuma corrente ali induzidas no
enrolamento amortecedor, ou seja, ele passa a não influenciar mais ali no funcionamento do motor. Agora, se o rotor ele tender a acelerar, os enrolamentos amortecedores eles vão atuar muito rapidamente como um freio para o rotor, tá? E se o rotor tender a desacelerar, então os enrolamentos amortecedores eles vão atuar rapidamente acelerando um pouco o rotor, tá? Consequentemente, isso vai conferir um pouco maior de estabilidade na operação da máquina, vai ficar mais difícil dela perder o sincronismo, tá? Porque se acontecer por algum motivo o rotor aí tender a acelerar, ou seja, a velocidade dele vai tender a aumentar e vai ter uma tensão e uma corrente elétrica induzida nos enrolamentos amortecedores, tá? Isso vai fazer com que essa corrente elétrica, esse fluxo, se oponha a essa taxa de variação ali na velocidade do rotor, ou seja, se o rotor tender a acelerar, a corrente e o fluxo induzidos ali no enrolamento de campo vão tender a desacelerar o motor, mantendo ele na velocidade síncrona, né? E se acontecer o contrário, se o rotor tender a desacelerar também, eu vou estar criando uma velocidade relativa entre o campo girante e o enrolamento amortecedor, só que nesse caso, o fluxo produzido pelo enrolamento amortecedor ele vai tender a acelerar, né, compensando essa desaceleração aqui do rotor e fazendo com que ele fique novamente na velocidade síncrona, né? Então, basicamente isso confere maior estabilidade na operação da máquina. Só que os enrolamentos de amortecedores, tá, eles vão ser os grandes responsáveis ali pelo período subtransitório da corrente elétrica no gerador. Isso aqui é um ensaio de uma corrente de curto-circuito, tá, que eu já falei bem mais detalhadamente lá na série de videoaulas sobre curto-circuito, mas basicamente eu tenho a corrente elétrica de curto nas 3 fases aqui, e uma corrente elétrica de curto é um degrau de carga, né, um degrau de carga que tu aplica repentinamente na saída do transformador, e para proteger a máquina, aqui no caso o gerador, porque isso aqui é um ensaio para um gerador, o enrolamento de amortecedor aqui ele vai atuar rapidamente como um freio, né? Só que essa atuação dele vai produzir elevadas correntes aqui no início do semiciclo aqui, tá? Isso aqui é um período subtransitório, tem uma corrente bem elevada, e aqui é a corrente de curto-circuito em regime permanente. Essa parte subtransitória ela acontece principalmente pela existência dos enrolamentos amortecedores, tá? Então, ela acaba prejudicando aqui, elevando bastante a corrente elétrica de curto-circuito subtransitório. Tem também uma questão que eu vou falar rapidamente aqui da estabilidade estática dinâmica, tá? Conforme a gente viu, a gente estudou essa expressão aqui, né? A gente estudou melhor lá a dedução dela nas aulas sobre geradores, lá onde eu coloquei melhor. Mas basicamente essa expressão aqui ela me dá o limite da estabilidade estática do gerador. Ou seja, se eu vou aumentando lenta e gradualmente a carga aqui, eu posso aumentar essa carga até que o ângulo de carga seja 90 graus, né? E aí saindo de 90 tu vai ter 1 e tu vai ter a potência máxima que o teu gerador é capaz de entregar. Mas essa potência máxima ela só é válida se tu for aumentando lenta e gradualmente a tua carga, até chegar nesse valor. Se tu aplicar um degrau de carga, uma mudança repentina de carga ali no teu motor, no teu gerador, por exemplo, um curto-circuito é um degrau de carga que tu aplica muito rapidamente no gerador, né? Na saída do gerador. Então, esse degrau de carga ele vai ter que ter um valor menor do que o valor Pmax aqui, senão necessariamente ali o teu gerador, a tua máquina ela vai entrar, ela vai perder o sincronismo, né? Ela vai ficar instável. Então, isso aqui, e aqui o respectivo conjugado máximo, né? Se a gente abrir essa expressão aqui, torque vezes velocidade, a gente chega nesse valor aqui. Tá? E máximo aqui porque eu estou considerando seno de 90, né? 90 graus o ângulo de carga, eu tenho potência máxima, e aqui seria 1. Então o limite da estabilidade dinâmica ele vai estar me dizendo que eu até posso colocar, inserir ou retirar um degrau de carga muito rapidamente no meu sistema. Mas esse degrau ele vai ter que ter um valor bem menor do que esse P máximo, que é o limite da estabilidade estática. Tá? Porque senão, se eu exceder esse limite ali, que eu teria que calcular, né, que vai ser bem menor do que esse P máximo aqui, o gerador necessariamente ele vai perder a estabilidade, vai perder o sincronismo. Né? Ou seja, um degrau de carga no motor seria eu colocar uma carga muito pesada no eixo repentinamente, e no gerador seria, por exemplo, um curto-circuito na saída dele, né, que a potência ativa aumenta muito rapidamente. Então, isso aqui é mais uma revisão rápida aqui desses conceitos, tá? Precisaria de várias aulas para explicar isso aqui detalhadamente, mas é só para vocês saberem que existem, tá? Esses dois limites de estabilidade aqui, eles são diferentes, tá? Aqui, para finalizar, a gente tem um resumo, tá, das operações como motor e como gerador. Né? Nessas aulas a gente focou aqui na operação como motor. Nas outras que eu fiz anteriormente lá, que estão no meu canal, eu tenho sobre gerador.
Então a diferença básica aqui, né, nessa linha aqui, é a operação com o motor. O VFI está adiantado do EA, tá, nesses dois casos aqui. E entregando potência reativa, a projeção do EA no eixo X aqui é maior do que o VFI. Consumindo potência reativa, essa projeção é menor que o VFI. E na operação como gerador, o EA está necessariamente adiantado do VFI, né? Aqui nesse caso também fornecendo potência reativa, né? Projeção do EA maior que o VFI. E aqui projeção do EA no eixo X menor que o VFI, gerador, mas consumindo potência reativa, né? Agora, para finalizar, tá, o último slide, eu posso citar aqui as principais especificações nominais, não são todas, mas as principais do motor síncrono, né? Seria a velocidade síncrona com que ele vai operar, potência de saída em HP, a frequência, tensão e corrente, tá, do motor, são as principais características. E o motor síncrono ele é usado sobretudo em aplicações onde a gente não precisa variar a velocidade, tá, da carga no eixo lá, e aplicações de baixa velocidade, né, velocidades sincronizadas ali com a frequência da rede, mas para autoconjugado, né, em comparação com o motor de indução. Então essa aqui é uma situação desejável ali onde tu poderia estar utilizando o teu utilizando um motor síncrono, né, ao invés de um motor de indução, né. E além disso ainda tem a vantagem do motor síncrono poder corrigir o fator de potência, né, assim como eu falei nas aulas passadas. Bom, então era isso, tá? Espero que tenham gostado ali das aulas sobre motores. Futuramente, se eu tiver mais conteúdo ali, eu passo para vocês ali sobre esse assunto, sobre outros também. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal. E é isso aí, obrigado, valeu!